há duas espécies de obrigação tributária, ou dois tipos. A chamada obrigação principal e a obrigação acessória. Nós vamos encontrar lá no artigo 113 do Código Tributário Nacional essa definição. Nós vamos daqui a pouquinho ler para você, para que você compreenda melhor a partir da nossa explicação aqui. Mas é muito simples de entender. Há duas espécies de obrigação. A obrigação principal, que é a obrigação de pagar, e a obrigação acessória, que é a obrigação de fazer e de não fazer. Quando nós vamos para o artigo 113, ele começa no caput do artigo, na cabeça do artigo, dizendo o seguinte: a obrigação tributária é principal ou acessória. É principal ou acessória. Se for de pagar, principal. Ou de dar coisa certa. Se for de fazer ou de não fazer, estamos diante de uma obrigação acessória. Quando é que surge a obrigação principal? Surge com a ocorrência do fato gerador previsto em lei. Então, quando tratamos de obrigação tributária principal, qual o momento que ela surge? No momento em que acontece o fato gerador. Então nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o fato gerador é o que faz nascer a obrigação tributária. E tem que ser previsto em lei. Nós acabamos de ver que o vínculo, a causa, é a lei. Falamos do princípio da legalidade no direito tributário, que é fundamental. Sem lei não pode nem cobrar, nem majorar tributo. E tem por objeto uma obrigação de dar coisa certa, que é em dinheiro na maioria das vezes, que é pagar o tributo. Nós temos já como novidade no código, mas já de alguns anos, a possibilidade da dação em pagamento de bem imóvel, mas também é dar coisa certa. Dar um imóvel em pagamento de um tributo é dar coisa certa. Nós sabemos que lá é uma das causas de extinção do crédito tributário. Tá certo? Tanto pagar em dinheiro quanto dar bem imóvel paga o tributo, logo dar coisa certa. E aqui nós colocamos dois exemplos: efetuar o pagamento do tributo ou efetuar o pagamento da multa. Professor, mas você não disse que multa lá, a sanção, não é tributo? Sim, de fato não é tributo, mas é uma obrigação que nós vamos explicar daqui a pouquinho porque que ele aparece multa aqui. Tá certo? Quanto à obrigação acessória, ela decorre diretamente da legislação tributária. Veja, a principal decorre do fato gerador, previsto em lei, e a acessória não precisa fato nenhum. Só a legislação tributária prevendo o que se deve fazer ou não fazer já é suficiente para a obrigação acessória. Ok? E tem por objeto deveres instrumentais, que são a obrigação de fazer e de não fazer, previsto sempre em favor do fisco. Por exemplo, quando o fisco estabelece que o comerciante é obrigado a emitir notas fiscais de suas vendas, isso não tem nada a ver com pagar. Isso tem a ver só com o fazer. Quando o fisco, a lei tributária diz que nós temos que apresentar a declaração de imposto de renda, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, todos os anos, apresentar a declaração é uma obrigação de fazer, não é pagar o tributo, mas obrigação de fazer. Um exemplo de obrigação de não fazer é não embaraçar a fiscalização tributária, não embaraçar o fisco, não prejudicar o acesso do fiscal ao estabelecimento, como também não impedir que o fiscal tenha acesso a livros, às informações tributárias, às notas fiscais, ou a tudo aquilo que ele precisa para fazer o seu trabalho. Então nós temos como obrigação de não fazer, essa é uma delas.
Uma outra obrigação de não fazer é quando a legislação estabelece que é proibido borrar, né, os apontamentos fiscais ou os livros fiscais. Não se pode rasurar os livros fiscais. É também uma outra obrigação acessória de não fazer. E veja que todas elas são deveres instrumentais, que têm como objetivo facilitar o trabalho do fisco na fiscalização mesmo, no acompanhamento da obrigação tributária e também do crédito tributário.